Então, quando eu descobri por que eu visualizava, chorava, sentia e às vezes até raiva porque não dava certo, eu entendi onde estava o segredo de tudo. Só que tem um grande problema. Eu fiz isso durante anos da minha vida. Anos. Eu visualizava, eu sentia, eu chorava. E muita coisa eu comecei a compreender quando eu fiz esse processo de retorno. Como é que você usou a palavra que eu fiz aqui? Que você fez Engenharia reversa. Engenharia reversa, né? Eu comecei a estudar sobre a minha própria vida, sobre o meu próprio sucesso, para entender o que eu fiz. Porque eu fiz. Eu fui estudando um monte de gente e eu fiz. Não era consciente em todos os aspectos. Quando eu fiz essa engenharia reversa, eu descobri o que eu tinha feito para poder didaticamente explicar para vocês como fazer também. Então, quando eu descobri por que eu visualizava, chorava, sentia e às vezes até raiva porque não dava certo, eu entendi onde estava o segredo de tudo. E eu vou explicar aqui de uma forma bem rápida e bem didática. O que acontece? Quando você deseja uma coisa, quando você quer alguma coisa, seja dinheiro, saúde ou relacionamento, você está pensando conscientemente. Conscientemente, o seu cérebro, ele tem uma frequência que é uma réplica de um cérebro original, tá? É o mesmo tamanho, mesma coisa. Principalmente o córtex pré-frontal, ele decide, questiona, pensa, ele escolhe tal coisa e você fala, eu quero isso aqui. Eu quero ser rico. Eu quero faturar 10 mil, 100 mil e etc. Tem um grande perigo em você desejar esse tipo de coisa. Eu vou explicar em detalhes. Quando você pensa conscientemente, tem um grande problema. Esse cérebro, ele tem uma frequência específica que ele emana para o universo e beleza. Só que isso daqui, ó, tirando aqui, ó, do meu coração, ele é 5.000 vezes mais forte do que isso aqui. Então o coração é 5.000 vezes mais forte do que o cérebro, a frequência magnética dele. Qual é o problema então? Quando eu escolho conscientemente o que eu quero, eu emano uma frequência. E às vezes até sinto, mas não o suficiente para mudar um detalhe, que vocês vão entender aqui agora. Quando eu emano uma frequência, imagina o seguinte, eu penso conscientemente. Me fala aí uma coisa que vocês querem. Comenta aí, escreve aí no comentário uma coisa que vocês querem. Qualquer coisa, sobre qualquer área. Escreve especificamente, seja específico. O que vocês querem na vida de vocês? E sabe qual que é um dos maiores problemas, Fabrício, do ser humano? O primeiro é que as pessoas não pensam, elas apenas refletem. O segundo é que elas não sabem exatamente o que elas querem. Olha só que interessante. Algumas pessoas bem específicas e outras bem genéricas. Ou seja, eu quero sucesso, eu quero riqueza, eu quero 100 mil por mês, eu quero uma casa própria, beleza, maravilhoso. Então vamos usar aqui 100 mil por mês do Rick ali, 100 mil por mês. Eu quero 100 mil por mês. Então eu penso, pensei. Beleza. Isso tem uma energia muito pequena que é emanada para o universo. Eu penso 100 mil por mês e emano uma frequência específica. Só que tem uma coisa que bloqueia. O que acontece quando você emana o seguinte? Imagina que aqui tem um lago que eu mando uma pedra na água. Quando eu mando uma pedra na água, nessa direção, ela vai fazer isso. Ela vai bater na água e vai gerar uma onda nessa direção. Quando uma pedra vem do outro lado, negativa, ou seja, contrária, ela bate nessa mesma água e gera uma onda contrária. Quando as duas ondas iguais se encontram, o que acontece? Escreve aí. Positivo com negativo, quando se encontra, gera neutro. Neutraliza o seu sonho. E o que é que vem contrário? Provérbios 23:7. Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E acontece isso aqui, ó. Olha esse cara. Mandou a pedra, ela gera uma onda, só que toda a força do mar está indo contrário. E ela fica ali vibrando, gerando uma frequência contrária que neutraliza. Nem vai para lá, nem vai para cá. E aí você fala, a lei da atração não funciona para mim. A lei da atração não funciona para mim. A lei da atração funciona o tempo todo. Só que você conscientemente está querendo uma coisa, por exemplo, 100 mil reais, e o seu subconsciente tem a sua referência sobre riqueza, tem a sua consciência de ser, que é a sua autoimagem. A sua autoimagem está no fundo do seu coração, que é um conjunto de ideias sobre si mesmo em todas as áreas da sua vida. Quando você emana conscientemente que quer 100 mil, o seu subconsciente diz, você não é capaz de fazer.
Aí você fala, não, eu sou sim, conscientemente. Eu sou rico, eu acredito em mim, eu sou foda. O seu coração diz, não é, não é. E por mais que você pense sim, e às vezes até gere uma emoção, lembra, ele é 5.000 vezes mais forte que você. Então, onde está o segredo aqui? O que aconteceu comigo? Por que eu emagreci 6 quilos em uma semana e 14 quilos em 8 semanas? Eu mudei a minha autoimagem. Eu criei uma coisa, que eu inventei um nome na época, porque o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre todas as áreas. Quando Deus falou comigo e falou assim, por sua vida tá uma porcaria, sua vida toda tá uma porcaria, o que é a vida toda? E eu não sabia o que era a vida toda. Eu comecei a estudar sobre espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional, porque eu descobri que a vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas. Quando eu descobri que a vida só tem 4 áreas, eu falei assim, peraí, se só tem 4 áreas, eu só tenho 4 problemas. Se eu só tenho 4 problemas, se eu me especializar e ficar foda nessas 4 áreas, será que eu resolvo minha vida? E ali foi o boom. Ali foi o boom. O que aconteceu? Eu comecei a me especializar sobre as 4 áreas e descobri que existem 3 áreas em cada uma, gerando 12 áreas na vida. E essas 12 áreas, elas geram a minha autoimagem. É a imagem que eu tenho sobre mim mesmo. O que eu sou nessa vida? Porque eu não sou Luiz Gamonal. Eu sou o observador que experiencia ser Luiz Gamonal, que tem 1,71 m, que é um reprogramador mental, que é um terapeuta metafísico sistêmico, que é escritor, best-seller, tem 11.000 alunos em 33 países. Eu não virei escritor porque escrevi um livro. Eu escrevi um livro porque eu virei escritor. Vocês entenderam o nível disso aqui? Eu não virei escritor porque escrevi um livro. Eu escrevi um livro porque eu virei escritor. Eu fazia show porque eu virei cantor. Eu recebi dinheiro porque eu fiquei rico. Não o contrário. Você não fica rico porque tem dinheiro. Você tem dinheiro porque fica rico. E aí que entra a grande sacada. E quando eu estava estudando, existe uma coisa, isso aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a pirâmide transformacional da Gamonal Academy. Gamonal Academy é a minha empresa. Eu montei essa pirâmide em cima dos níveis neurológicos do ser humano. O ser humano muda é assim, tá? Isso é cientificamente comprovado, não é uma coisa que eu tirei do sovaco e comecei a explicar. Para você ter resultados aqui embaixo, você tem que mudar seu ambiente. Senão, seu ambiente vai te vencer. Se você, que é onde nós agimos ou reagimos, para você mudar o ambiente, você tem que mudar seus comportamentos, que é o que você faz. Para mudar o comportamento, você tem que mudar a capacidade, porque não adianta você falar assim, eu vou emagrecer, mas eu não sei fazer. Aí você vai ter o mesmo comportamento que você tinha antes, e o resultado será o mesmo, e você vai ter a mesma coisa. Para mudar a capacidade, eu tenho que mudar minhas crenças, porque se eu acredito que não posso, eu nem vou me capacitar, eu nem vou me especializar, eu nem vou entrar num curso, eu nem vou fazer tal coisa, porque eu sei que eu não posso, então eu já não tento. E hoje a gente estava falando, antes da gente entrar aqui na live, sobre o Divertidamente. Hoje eu fui no cinema com a minha esposa, e ela estava lá no shopping vendo roupinha de neném, né, para Liv. E aí a gente falou, vamos ver o desenho, eu tô louco para ver esse desenho Divertidamente. O primeiro foi sensacional, e o segundo foi extraordinário, foi incrível. E exatamente a mesma coisa que acontece lá, nela, vocês vão ver a estrutura toda do desenho está exatamente aqui. Não adianta você tentar se capacitar se você não acredita, mas para mudar a crença, que é onde todos os gurus da internet estão focando, você tem que mudar a tua autoimagem, que é a ideia sobre si, a sua identidade, quem você acha que é, quem você tem consciência de ser. Lembra de uma frase que todo mundo fala, mas eu acho que algumas pessoas não compreendem, que é o seguinte: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você tem consciência de ser. Você atrai aquilo que você é. E Provérbios 23:7, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. E o que tem no fundo do seu coração? Tudo que você viu, ouviu e sentiu repetidamente ou por impacto emocional em toda a sua vida, gera um conceito sobre si. Este conceito sobre si determina a maior frequência que você emana para o universo. Então, se você ouviu que você é um idiota, que você é burro, que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, que você não merece,
e você não faz nada direito. É isso que foi colocado no fundo do seu coração. E assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, quando você emana, como eu mostrei, uma frequência, eu quero tal coisa, e aí, eu coloco isso aqui. Eu mando a pedrinha, né? Eu mando a frequência vai. Tem toda uma frequência contra indo em direção a ela. Toda uma frequência contra, que vem de mim mesmo. Eu mesmo estou atrapalhando o meu processo. Então, conscientemente, eu emano uma frequência para cá, subconsciente vai contrário, e o meu corpo faz uma outra coisa. Aí você fala, não, o meu corpo age exatamente do jeito que eu quero. Mentira. Você procrastina. Você quer uma coisa conscientemente, mas está fazendo uma outra coisa que sabe que não deveria estar fazendo, porque você deveria estar fazendo uma outra coisa, percebe que está fazendo uma outra coisa, isso te dá raiva, mas você não consegue parar de fazer uma coisa para fazer outra coisa que deveria estar fazendo. Quem é que está te dominando? A sua programação no subconsciente. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo aí? É muito sensacional isso aqui, cara. Quando você entende isso aqui, eu vou dar solução para vocês, tá? Quando você compreende que não adianta apenas pensar, porque pensar é obviamente fundamental, imaginar, sonhar, né? A minha música fala disso, né? Porque a vida é um sonho, os sonhos são para amar até se realizar. Quando eu visualizo o que eu quero, show! Quadro dos sonhos, tem gente que faz e fica frustrado. Por quê? Porque não adianta só você pensar, você tem que se alinhar consciente, subconsciente e ação, ou seja, o corpo. Se você não mudar a tua autoimagem, ela vai te detonar. Agora, o que eu fiz? Aí eu vou dar o resultado aqui. O que eu fiz? Eu criei um negócio na época chamado Mapa Vital. Mapa Vital, eu comecei a mapear. Eu gosto muito de mapas mentais, sabe? Eu comecei a mapear o que era a vida, o que era a espiritualidade, o que era a saúde, o que era relacionamento, o que era a área profissional. Mapeando, tanto que virou um livro dentro de espiritualidade, virou cursos dentro de outras áreas, etc. Aí eu comecei a mapear aquilo ali e montei o meu mapa vital. Ou seja, o que eu queria nas 12 áreas da vida, especificamente. Mas eu não sabia que estava fazendo isso, tá? Eu só criei. Criei o mapa, comecei a bolar o que eu queria, tipo um quadro dos sonhos, só que em todas as 12 áreas especificamente. Quando eu criei aquilo ali, eu me tornei aquilo ali. Eu entendi que para eu ter resultados diferentes, eu precisava ser uma pessoa diferente. Então eu matei aquele, literalmente, eu eliminei aquele Luiz Gamonal que existia, que era gordo, pobre, falido e mal amado, era irritado, com raiva. Tá vendo esse aqui, ó? Dentinho torto? Olha lá. Isso é bruxismo. Eu comia meu próprio dente de tanto estresse. Eu fiz um implante, eu tô cabeludaço, né, velho? Tá maneiro demais. Eu fiz um implante na cabeça porque eu não tinha mais cabelo. Então o que eu tô falando com vocês aqui, eu não tirei do cotovelo, tá? É uma experiência de uma vida que me transformou de um bosta para uma pessoa rica em todos os aspectos da palavra. Bem-sucedida, um relacionamento incrível, a casa dos meus sonhos, a cidade onde eu quero morar, eu escolhi tudo. Tudo que eu vivo hoje foi escolhido a dedo, desenhado, e eu avisei. No meu livro, eu explico que ele será best-seller. Se você olhar aí dentro, tem a minha história, eu explico. Esse livro será... Eu não tinha nem lançado, tá? Quando eu escrevi. Ele não existia. Eu explico como ele seria e o que eu fiz para isso acontecer. Quando eu me transformei nesse cara que eu criei esta autoimagem, essa nova autoimagem, tudo mudou. Por quê? Vamos lá. Como é que funciona o processo de criação do mundo? Assim como você pensa no fundo do seu coração, assim você é. Então, seus paradigmas, suas crenças, seus valores, a ideia sobre você, sua autoimagem sobre você, determina a sua frequência. Essa frequência vai determinar os seus pensamentos. Então, seus paradigmas determinam seus pensamentos determinam suas emoções. As suas emoções nada mais são do que uma química hormonal que gera no seu corpo pela interpretação de algo externo. Então, algo externo eu percebo, vejo, interpreto através dos meus paradigmas, que gera uma química hormonal no meu corpo e que determina a minha emoção. A emoção gera um sentimento. O que é um sentimento? A frequência emanada pelo meu coração, que é a mesma do meu paradigma, porque é ele que baseou meus pensamentos. Isso é emanado para o universo, atraindo pessoas, circunstâncias e ocasiões. Vou mostrar na prática aqui um vídeo para ficar mais fácil. Ó, presta atenção. É assim que funciona.
O coração humano é documentado como o mais forte gerador de campos elétricos e magnéticos no corpo. O coração também é fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e no qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para além da célula. Tudo como nós sabemos é. Show, já deu para entender ali. Então eu emano eletromagneticamente pelo meu coração, atraindo pessoas, circunstâncias e ocasiões, oportunidades, lives, telefonemas, qualquer coisa. Você vai atrair de uma sincronicidade, de uma forma incrível, que vai realizar os seus sonhos. Então o seu corpo emana uma química hormonal e essa química gera uma frequência. Essa frequência atrai coisas e essa química, que vem da palavra hormônio vem da palavra hormon, que significa pôr em movimento. Ela gera uma ação. Essa ação gera um resultado. Esse resultado, como teve toda uma estrutura negativa, por exemplo, vai gerar um resultado negativo. Você falar assim, tá vendo? Sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Os homens não prestam. Toda vez que eu atraio um cara, ele me trai, ou ele me bate, ou não sei o quê. Ou sempre que eu ganho dinheiro, eu perco. Ou na minha família a gente tem dedo podre. Nada dá certo. Essas crenças que são uma certeza específica sobre a vida. Então, isso alimenta seus paradigmas, gerando mais crença, que gera mais pensamentos, que geram mais emoções, que geram mais ações, que geram mais resultados. Esses resultados viram um ciclo vicioso. Quando você cria o seu mapa vital, o que acontece? Você muda a referência. Sua referência estava aqui, ó. Estava aqui. Paradigma, pensamento, emoção, ação, resultado. Quando? Trazer para cá que eu estou ao contrário. Quando eu mudo isso aqui, eu esqueço isso daqui e gero uma vida espetacular, eu venho para a referência aqui. A minha referência agora é minha vida espetacular. Então eu criei uma vida perfeita para mim. Para mim. Lembra que perfeito é aquilo que você quer. Não é o que é perfeito para o mundo. Não existe isso. Cada um é individual. Por isso a gente é chamado de indivíduos. Então você cria seu mapa vital em todas as áreas da vida e usa isso como referência. Agora, isso aqui gera pensamentos, que geram emoções, que geram ações, que geram frequências, que atraem pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão comprovar a nova crença. Quando isso acontece, isso faz assim, ó, vira sua referência de paradigma. Esse paradigma gera uma nova autoimagem. Essa nova autoimagem gera pensamentos que geram emoções, que geram ações, que geram frequências, que geram resultados e que comprovam e viram um ciclo virtuoso, atraindo tudo que eu quero. Então, como que eu fiz? Eu criei um mapa vital em todas as áreas, definindo, e usei 10 perguntas poderosas dentro da neurociência que fazem com que seja impossível não me transformar naquilo. Por isso que eu me transformei muito rápido. Então, quando eu emagreci, eu me transformei numa pessoa magra. Eu não era uma pessoa gorda tentando emagrecer. Eu já estava magro. Quando você foca no comportamento, acontece o seguinte. Vamos dar esse exemplo de emagrecimento. Eu quero emagrecer. Então, eu quero emagrecer 20 quilos. Comenta aí quem quer emagrecer, quem quer perder alguns quilos aí. Eu quero emagrecer 20 quilos. Quando eu foco no emagrecimento, eu falo assim, eu preciso emagrecer 20 quilos. Passa 2 meses e eu emagreci 2, 3. O que eu faço? Eu desisto. Eu largo para lá e não consegui. Eu foquei no resultado onde eu não tenho total controle, onde eu não consigo tal coisa. Quando eu foco no comportamento, que é muito melhor, eu falo, pô, eu vou entrar numa academia, vou fazer uma dieta low carb e vou emagrecer esses 20 quilos na marra. Beleza. Eu começo a fazer. Olha lá que legal, eu emagreci 15 quilos, ó, Daniel. Quando eu foco no comportamento, o que acontece? Eu começo a fazer. Quem já começou uma dieta e parou? Emagreceu, às vezes, até 5 quilos. E aí, engorda 6, engorda 10. Entendeu? Por que acontece isso? Porque você não focou na identidade. Não focou nesta parte da pirâmide. Na identidade. Só que para focar na identidade, você precisa vir para a centelha, porque não é impossível, como Einstein falava, é impossível resolver um problema no mesmo ambiente que ele foi criado, no mesmo nível que ele foi criado. Então eu mudo a minha autoimagem, eu mudo as minhas crenças sobre isso, mudo as minhas capacitações, eu mudo os meus comportamentos e mudo os meus resultados. E nisso acontece isso aqui, ó. Quando eu ligo o meu consciente, o que eu quero, junto com o meu subconsciente que está programado para a mesma coisa, acontece isso daqui. É uma porrada atrás da outra de onda
emanando. Olha só a potência, a frequência, para você ver literalmente na prática. É isso que acontece. Então, se você não mudar o seu subconsciente, a autoimagem, você terá o mesmo resultado para o resto da sua vida. Quer saber como é que vai ser os seus 5 anos para frente? Olha os seus 5 anos para trás. Seus 5 anos para trás é o mesmo ano que você está tendo agora. Deve ter mudado isso. Melhorou um pouquinho ou piorou um pouquinho. Então, 5 anos para frente vai ser a mesma coisa. 5 anos para frente vai ser a mesma coisa. Então, no final da vida, você vira um epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Meu Deus, por que não fez o que queria fazer? Porque não tinha clareza. O pouco que tem clareza, seu subconsciente está totalmente contrário, porque foi programado pelos seus pais, avós, pelos seus padres, pastores, professores, propagandas, que eu falo que é os P's que programam a sua vida, e você não tem o resultado que quer. É simplesmente assim. Então, como que eu resolvo isso? Criando seu mapa vital e fazendo exercício de reprogramação da sua autoimagem. Simples assim. Você simplesmente projeta isso agora, alinha consciente com subconsciente e emana uma frequência magnética absurda que começa a atrair pessoas uma atrás da outra. Indomar.